Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para conversar sobre a lição dessa semana da Escola Sabatina. E é uma alegria muito grande, sabe, ter esse momento de estudo com você. É um tempinho que eu reservo na semana, preparo esse conteúdo para poder compartilhar, para poder fazer parte da sua vida. Essa é a ideia, construirmos uma amizade. E eu não sei de onde você está assistindo, então você poderia colocar aqui de onde você assiste, coloque aqui, coloque seu nome. Eu quero muito conhecer você mais de pertinho, tá bem? Vamos começar então? Vamos orar para pedir a bênção de Deus sobre esse momento de resumo? Então feche seus olhos, oremos. Bom Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção para esse momento de diálogo aqui entre amigos. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a colocar em prática esses ensinos. Perdoe os nossos pecados e alcança, Pai, por favor, alcança esse amigo e essa amiga que acompanha esse momento conosco agora ou depois. Ilumina a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema da semana foi um modo emocionante de se viver. Estamos falando da lição número 10. E o verso para memorizar, ele vem dizendo o seguinte, acompanhe comigo aí. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto está em Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. Dizem que a união faz a força. Em certo sentido, isso é verdade. Você já deve ter ouvido esse ditado aí. Deus nos criou para a comunhão, para vivermos em comunidade. Somos seres sociais e isso é especialmente verdade em relação às questões espirituais. Quando analisamos a criação relatada em Gênesis capítulo 1, percebemos como a divindade trabalhou em equipe. Cada um, segundo a revelação bíblica, teve uma parte na criação. Deveríamos aprender muito com as Escrituras, essa forma maravilhosa de se viver. Viver em comunidade. Sabe, apenas uma pessoa da divindade poderia ter feito tudo sozinha, mas decidiram dividir as tarefas. Deveríamos muito aprender com a divindade sobre esse aspecto. Somos centralizadores demais, acabamos não acreditando que outros podem fazer o que fazemos. E eu digo a você que muitas vezes, quando dividimos, outros podem fazer até melhor aquilo que faríamos sozinhos. Assim, acabamos não trabalhando e vivendo em comunidade. Achamos que somos uma ilha, quando na verdade Deus nos fez como um país, onde cada estado tem sua responsabilidade e todos juntos lutamos e vivemos para um bem comum. Quando a Bíblia nos apresenta o conselho de Jetro para Moisés, perceba a riqueza de se viver e se organizar dessa forma. Jetro acaba falando com Moisés para dividir o povo em grupos. Sabe, Moisés não conseguiria atender toda aquela nação sozinho. Por isso, ao dividir o povo em grupos, consegue fazer com que todos fossem atendidos. Segundo o autor da lição, o grupo mínimo de pessoas eram 10. Era o menor grupo que existia. Se trouxermos com uma visão moderna para os nossos dias, podemos perceber que seria normalmente o tamanho dos pequenos grupos que temos hoje. Alguns grupos têm mais, outros menos, mas esse é um número muito bom, eu diria quase o número ideal. O próprio Cristo formou um grupo. No grupo de Cristo haviam 12 pessoas. Jesus tinha muitos mais seguidores, mas ele escolheu 12 para estar mais próximo dele. Ele tinha o seu grupo como um centro de oração, de testemunho, de ensino e de influência. Aqui nós encontramos o adubo do crescimento espiritual. Quando estudamos em grupo, podemos aprender muito mais, ouvindo a opinião de outras pessoas sobre o tema estudado, orando com elas e desfrutando de uma vida em comunidade. Foi assim no passado e acredito que se praticássemos isso no presente, teríamos uma vida de aprendizado e comunhão muito melhor do que já temos hoje. Os pequenos grupos são também núcleos de desenvolvimento. É ali que podemos desenvolver os nossos dons e talentos que Deus nos deu.
É um lugar muito importante para se estudar, mas também é um ambiente propício para desenvolver ações solidárias, tanto com o grupo de amigos, como formando ou organizando grupos para assim o fazer. Sabe, quando paramos para falar sobre esse tema e analisamos bem o Novo Testamento, nós temos muitos indícios de que essa era uma forma corrente naquele período. Todas as cartas de Paulo praticamente comentam sobre a igreja que havia na casa de alguém. Paulo sempre pede a bênção para essas igrejas, das quais podemos até imaginar como sendo hoje assim, aquele prédio lindo, aquele grande espaço. Mas na verdade esses encontros eram feitos em casas, em pequenos grupos. No relato de Pedro, lá em Atos 10, quando o Espírito Santo conduz Pedro até a casa de Cornélio, percebemos que não é só a família de Cornélio que estava lá, mas outros vieram ouvir a palavra de Deus na casa de Cornélio. Havia um pequeno grupo ali. Toda a igreja precisa ter seu início num pequeno grupo. Pelo menos é a minha opinião. Não é uma regra, mas preste atenção, preste atenção. Tudo que começa pequeno na Bíblia cresce. E quase tudo que começa grande tende a minguar. Se uma igreja tem o seu núcleo forte e avança, e hoje esse núcleo forte são os pequenos grupos, a igreja ela vai crescer e vai se desenvolver. O mesmo ambiente no pequeno grupo tende a ser um ambiente da igreja. Se queremos uma igreja viva hoje, como a igreja primitiva era, é hora de fazer o que eles faziam. Termos pequenos grupos de estudo da palavra de Deus, de oração, de comunhão. Sabe, meu querido, minha querida, é muito importante o nosso relacionamento nos dias de culto da igreja. Isso é maravilhoso, eu estou com muitas saudades desse momento. Mas nem sempre conseguimos aprender o que precisamos no culto. Pensa aí comigo, vamos pensar aqui nós dois. Vamos pensar aqui nós. Você acha que em 30 minutos, 35, 40 ou até uma hora, você acha que esse tempo é suficiente para entendermos um assunto bíblico? Será que em um culto nós conseguimos tirar nossas dúvidas sobre temas que a Bíblia traz? Eu creio que não. Eu acredito que não. No culto ou nos dias de culto, aprendemos um pouco sobre um tema. Mas confesso a você que é no pequeno grupo onde podemos expressar os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos pontos de vista. É ali que aprendemos muito mais. Ali, onde tem poucas pessoas, podemos expressar a nossa percepção sobre o tema. Podemos expor nossas ideias e conversar sobre o que a Bíblia ensina. É no pequeno grupo que podemos ir texto por texto com calma. E se não entender, não tem problema. Voltamos e lemos tudo de novo. Se você quer aprender sobre a Bíblia mesmo, meu conselho para você é: organize um pequeno grupo. Convide seus vizinhos e amigos e compartilhe o que você já sabe. Sabe o que vai acontecer então? Você vai acabar aprendendo ainda mais daquilo que já ensina. Quer você viver uma experiência tão maravilhosa assim? Então converse com Deus, peça ao Espírito Santo iluminação. E o meu desejo para você é que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você. Você aceita essa bênção? Então ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a entender melhor Tua palavra. E qual ambiente seria melhor que um pequeno grupo? Senhor, mas ajuda-nos a organizar esses pequenos grupos para que possamos aprender. Ajuda-nos. Segundo as profecias, será a forma com que a Tua igreja se reunirá no tempo do fim. Quando assim fazemos, demonstramos interesse pela Tua palavra. Peço a Tua bênção pelos pequenos grupos que já existem, mesmo em formato virtual. E peço que assim, Senhor, que essa pandemia passar, nos ilumina a formarmos pequenos grupos, onde o poder do Teu Espírito seja derramado. Perdoa os nossos pecados e alcance esse amigo e essa amiga em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aqui e dê o seu like, porque aí o próprio YouTube já sugere esse vídeo também. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem. Até lá.